Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira santa, nesse dia 4 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 13, do versículo 21 ao 33, versículo 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe o sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo que eu disse também aos judeus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a importância desta reflexão para a nossa vida. Profundamente comovido, Jesus se desabafa de algo que o sufoca. O traidor é um do grupo. Com um gesto de carinho, entrega o pão emudecido a Judas Iscariotes, que imediatamente se retira do convívio. É noite. Enquanto Judas entra nas trevas, Jesus é glorificado pelo Pai. Passando pelo vale do sofrimento e da morte, será resgatado pelo Pai, que lhe devolverá a glória que tinha antes da criação do mundo. Pedro, em rompante entusiasmo, promete a Jesus fidelidade a toda prova, afirmando que dará a vida por ele. Jesus, porém, revela que Pedro o negará 3 vezes antes do cantar do galo. O impacto causado pela traição de Judas e de Pedro é atenuado com a presença do discípulo amado que estará junto à cruz de Jesus, sustentado pela força do amor. Querido irmão, querida irmã, todos os caminhos neste momento levam ao sofrimento. Ao perceber as atitudes do traidor, Jesus, por ser também humano, vive a dor da decepção e da contradição humana. Ao chamar os 12 apóstolos,
ele passa a dedicar-lhes muito amor e todos os ensinamentos necessários. No entanto, Judas seguiu outro percurso, escolheu outra forma de vida. A condição humana carrega consigo o melhor e o pior. Tudo depende das escolhas. A perfeição cristã é uma busca incessante. Pedro promete fiel seguimento. Jesus, exímio conhecedor da fragilidade, prevê que Pedro o negaria 3 vezes antes de o galo cantar. Que a Semana Santa possa fortalecer nossa fé e, consequentemente, nossa fidelidade ao projeto de Jesus. A proposta do dia, diante das contradições humanas, planificar a vivência da fé. E encerrando este momento, rezemos juntos. Amável Jesus, experimentas profunda comoção ao revelar a presença do traidor, membro do teu grupo escolhido. Judas Iscariotes, com efeito, afasta-se da comunidade para organizar o momento de entregar-te aos chefes do povo. Concede-nos, Senhor, profunda firmeza em nossa fé, para nunca te abandonarmos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira santa, nesse dia 4 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Isaías, capítulo 49, versículo 1 a 6, o Salmo responsorial, Salmo 70, o Evangelho, João 13, versículo 21 a 33, 36 a 38. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do profeta Isaías e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma palavra afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus dará recompensa. E agora me diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste momento decisivo da Quaresma, a liturgia da palavra nos leva a refletir se estamos sendo fiéis a Deus ou não. Os textos de hoje propõem rever o nosso discipulado e avaliar nosso procedimento em relação a Deus e ao próximo. A primeira leitura do livro do profeta Isaías fala do servo conhecido de Deus e chamado por ele antes mesmo de ter nascido. Deus nos conhece plenamente. Não adianta querer esconder de Deus quem somos. Podemos enganar nossos irmãos, mas Deus a gente não engana, diz uma expressão popular. Esse servo do qual fala Isaías recebeu de Deus uma língua cujas palavras são afiadas. Afiadas não no sentido de falar mal da vida alheia, como muitos de nós fazemos, mas para exercer sua missão de profeta, denunciando as injustiças e anunciando a esperança. Fez desse servo um instrumento de luta, flecha aguçada, em prol da vida. Suas ações seriam a glória de Deus.
Embora no princípio seus empreendimentos parecessem em vão, o servo sabe que Deus está com ele e fará justiça a seu povo, e ele será recompensado pelo seu esforço. Ele será exemplo, luz das nações, e com o seu exemplo chegará a salvação para todos, até os confins da terra. Quem é esse servo? Isaías não diz, mas atribuímos a Jesus essa profecia. Serve também para cada um de nós que fomos chamados por Deus a esse mundo para servir, fazer o bem, lutar em defesa da vida e promover o reino de Deus. Não podemos, portanto, esmurecer diante dos obstáculos, das dificuldades, das traições e perseguições. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá exemplo de perseverança em meio às adversidades. Jesus estava à mesa com os seus. A refeição é muito mais que partilha de alimento, é momento de intimidade, no qual se conhece bem as pessoas. Fazer a refeição com alguém significa conhecê-lo ou querer conhecê-lo. Neste momento, Jesus conhece e reconhece quem são os seus discípulos. Os fiéis, os que o amam de fato, os indiferentes, os interesseiros, os que vão renegá-lo na hora mais difícil e, sobretudo, os traidores. É a hora da verdade e ele não esconde a verdade. Seu coração está angustiado, angustiado não pela morte que se aproxima, mas pela traição, que é um tipo cruel de morte. Angustiado por ver revelado o retrato dos seus discípulos. Jesus continua a se angustiar cada vez que alguém que se diz cristão faz coisas que desagradam a Deus. Quando o traímos com nossas atitudes de desrespeito à vida, quando pecamos e nos afastamos do seu caminho. Quando Jesus disse que um de seus discípulos o trairia, todos ficaram desconcertados. Todos, de uma maneira ou de outra, tinham tido atitudes que podiam se configurar em traição. Por essa razão, ficam intrigados e querem saber quem seria o traidor. A missão de perguntar ao mestre coube àquele que tinha um relacionamento mais próximo com Jesus, o discípulo amado. Esse estava fora de qualquer suspeita, porque quem ama não trai. Porém, a iniciativa da pergunta partiu de Simão Pedro, o mais intrigado de todos. Pedro tinha motivo suficiente para ficar preocupado, porque já tinha tido atitudes que desagradaram o mestre. Além disso, mais tarde iria negá-lo. Jesus alivia momentaneamente a consciência de Pedro ao dar a dica de quem seria o traidor. É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. E o pedaço de pão foi dado a Judas. Judas era o tesoureiro do grupo, aquele que guardava a bolsa, o dinheiro e o deixou ganancioso e cruel. Pelo dinheiro foi capaz de trair os seus irmãos e também aquele que o acolheu, Jesus. Quando colocamos o dinheiro em primeiro lugar em nossa vida, somos capazes das piores traições. Há quem mate os próprios pais pelo dinheiro, pela herança. Vez por outra, vemos nos noticiários coisas deste tipo. Após identificar quem seria o traidor, Jesus pede que ele faça logo o que tinha de fazer. Não dava mais para ele ficar junto dos demais, enganando-os. Era preciso dar logo um fim àquela situação. Porém, os demais não entenderam, não perceberam o que estava acontecendo e pensaram que Jesus estava falando de outra coisa. Às vezes custamos a entender o que Jesus quer dizer para nós. Demoramos a perceber as situações de traição que nos cercam. Demoramos a perceber as angústias de nossos irmãos ou até mesmo o que nos angustia. Quando Judas sai, Jesus sente certo alívio. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Aquele que deixava o clima pesado tinha assumido a sua condição de traidor e se retirado do grupo. Jesus aproveita para dar recomendações aos discípulos.
os trata como um pai ou uma mãe trata seus filhos com carinho, chamando-os de filhinhos. Diz que estará com eles por pouco tempo. Uma atmosfera de despedida invade a reunião. Pedro não se conforma e diz que quer ir com ele para onde ele for. Jesus tenta mostrar a Pedro que não seria possível naquele momento. Haveria, portanto, a hora certa para isso. Pedro questiona Jesus, quer saber o porquê de ele não poder ir junto. Pedro diz a estar disposto a qualquer coisa para seguir Jesus, até dar a vida por ele. Jesus olha bem nos seus olhos e faz uma das revelações mais duras que Pedro talvez tivesse ouvido até então: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Diante disso, somos convidados nesta semana a rever nossas atitudes. Às vezes, elas parecem ser repletas de boa vontade, mas na hora em que mais precisam de nós, nos escondemos, fraquejamos e negamos a Jesus. Todos trazem dentro de si um pouco da índole de cada discípulo. Há em cada um de nós uma parcela de Pedro, quando negamos Jesus com nossas atitudes incoerentes, mas também quando assumimos a missão na comunidade. Há um pouco de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quando queremos recompensa pelas coisas que fazemos, não por maldade, mas por nossas carências. Há um pouco de Tomé, quando duvidamos de Jesus e de sua presença em nossa vida, não por sermos ateus, mas pela dureza da realidade ou por acontecimentos que gostaríamos que não tivessem ocorrido. Há um pouco de Mateus, pelo nosso histórico de pecadores, mas também pela disponibilidade de seguir Jesus apesar disso. Há um pouco de Judas, quando traímos Jesus, traindo nossos irmãos, mas também temos um pouco do discípulo amado, que nos faz reclinar a cabeça no peito de Jesus e querer saber dele quem somos e que o amamos à nossa maneira. Que estes dias, querido irmão, querida irmã, que esses dias que antecedem a Páscoa nos façam melhores e que possamos corrigir em nós tudo que possa desagradar a Deus. Só assim estaremos prontos para celebrar a ressurreição do Senhor e desejar a todos, sinceramente, uma feliz Páscoa. E neste momento, rezemos juntos. Pai, que a luz da ressurreição ajude-me a superar as crises enquanto discípulo de Jesus, o Messias crucificado. Amém.